Alô, alô, galera do podcast Sem Limite. Estamos aqui de novo agora no nosso 14º episódio. E como vocês pedem sempre, a gente busca melhorar, trazer novos convidados. Inclusive o convidado de hoje foi um convidado que vocês pediram muito. Então vocês pedem, a gente procura fazer o quê? Atender. Então acompanhe esse episódio. Eu sou a Dani Cunha, @ Dani Cunha Rio. E eu sou Renan Lopes, @ Renan Lopes. E venha conosco que vai tremer. Gente querida, que alegria poder estar aqui mais um encontro, mais um episódio. E hoje um encontro muito especial, né, minha amiga Dani? Com certeza. Até porque nós estamos aí em grandes desafios. Para quem não sabe, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso novo desafio. E recebendo aqui um príncipe, um ilustre de Deus, um amigo mais chegado que um irmão. Eu costumo dizer, Dani, que o irmão é aquele que a vida te dá, mas o amigo é o irmão que o coração escolhe. Com certeza. E ele se tornou um irmão, né? E a Bíblia diz em todo tempo, amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Na minha angústia ele se tornou um grande irmão e é uma honra recebê-lo aqui. Como você disse, ele foi muito pedido. Foi né? mesmo. Nós invadiram aí as nossas redes sociais. Ficavam, Samuel, Samuel, eu quero. E a gente, claro, em acordo aí com a agenda dele, nós conseguimos aí hoje essa data tão especial para receber nada mais, nada menos que o nosso amigo cantor Samuel Eleutério. Seja bem-vindo ao podcast Sem Limites. Seja bem-vindo. Obrigado. Desse jeito eu choro, mano. Gente, é um prazer estar com vocês, tá? Pra quem não sabe, é a minha primeira vez no podcast. Então vai ser especial, hein? E é um prazer estar com vocês. Muito obrigado por ter me escolhido. Que é isso, não, o povo que te escolheu, o povo cara. te escolhe. Isso é sinal que você é querido, é sinal que você é amado e que o teu trabalho tem alcançado, de fato, o coração das pessoas. Com certeza. E, para quem não sabe, o Samuel, ele tem cantado aí, abrilhantado as nossas vigílias. Ele que já está aí me acompanhando aí, já mais ou menos aí quase 2 anos aí na Vigília do São Sem Limite, cantando. E sempre cheio da graça, cheio da glória de Deus. E foi crescendo assim de uma forma tão extraordinária. Né? Hoje ele está batendo 1 milhão de views no YouTube na sua música. Escuta barulho, Escuta o barulho que está na boca do povo. Bateu hoje 1 milhão? Bateu. Olha, gente, viu? Vocês estão num momento especial aqui, hein? Especial demais, mano. Olha, bateu parabéns. Hoje, 1 milhão de views e isso é marca histórica, né, É marca histórica. Porque, assim, hoje, no nosso segmento, o ritmo pentecostal, que a gente chama, né, o Corinho de Fogo, né, passou a ter uma ascensão. A gente recebeu aqui há pouco tempo o Israel Santos. O Israel Santos, né, do Joquebed. E a gente está vendo, assim, como ele, o que Deus também tem feito na sua vida aí. Com certeza. E tem te soprado aí, como a gente diz, nos quadrantes, né? E que vai fazer muito mais, porque pelo que eu tô entendendo, me corrija se eu estiver errado, a Escuta o Barulho é a sua primeira grande música, é isso? Então tá só no começo. E tem umas músicas aí no forno aí, né? Vai sair. E a gente vai pedir umas palhinhas daqui a pouco, hein? Com certeza. E ele, além assim, do sucesso no YouTube, ele também tá crescendo muito no Instagram. Né? Já tem mais de 100 mil inscritos. Isso, eu vi. Isso em pouco tempo. Uma marca, né? Um recorde aí. E também no TikTok. Tá estourado. Tá estourado. Assim que é bom. Cheio de TikToks. E é legal a gente mostrar como a importância do corinho, né? Sim, a gente fala muito disso. E eu tenho um exemplo interessante, porque o Israel Santos, ele me emprestou o corinho dele, o Joquebed, e ele fez a minha música, né? A minha música de campanha. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O negócio é chiclete. É chiclete de um jeito. Ele fez também a minha música de campanha. Eu quero ver também. Ele fez o meu jingle aqui, daqui a pouco. Legal, bota sim. Gente, Então é bacana a gente falar sobre o corinho, a gente valorizar também esse tipo de música, que claramente já está valorizado, porque cresce cada vez mais o interesse. Então, precisamos destacar essa figura que vai ter uma carreira brilhante, mostrando o corinho para nossa nação. E sem dizer, Dani, que ele, né,
tem levado essa bandeira do corinho de fogo, do ritmo pentecostal, e que sofreu muito preconceito, como já havíamos Sim. falado aqui no dia do Jael, né? Aham. O corinho, ele meio que sofreu um pouco, um certo preconceito, Verdade. até porque nem todo mundo, né, adere ao movimento Sim, pentecostal. sim. E às vezes a Mas- pessoa pode até gostar da música, mas por não aderir ao movimento pentecostal passa a ter preconceito, né? Passou um tempo que o Corinho estava muito banalizado. E né? tava muito O pessoal levava, banalizado. ainda mais e- no meio dos jovens. que Uhum. é o nosso meio. E hoje você Que tá é o vendo o nosso Samuel meio. da Hoje o Terra, a pessoal gente tá arrastando, Tem né? acompanhado bastante Ele jovens. tem arrastado Isso uma é muito Até criança, bacana. então, Até criança. criança. Que Hoje- legal. Criança. Hoje eu vejo isso com ele também, acontece comigo. Eu chego nas igrejas e as crianças que vêm, não, pastor, eu sou teu fã. Que Te legal. Você Olha canta só. muito, eu fico, gente, eu Porque canto muito. criança também fica muito em TikTok. Por isso é importante também. Muito Verdade, importante, é. Verdade. Essa Muito ferramenta importante. que a internet Boa, hoje isso aí. tem Muito alcançado, de fato, um Muito público. Mas, Samuel, a gente veio falar aqui um pouco da sua história, né? Porque tem pessoas que conhecem o cantor Samuel Leotero, a música do Samuel Leotero, mas ainda não conhecem a tua história. E por nós, que somos novos, pô, você tem 23 anos. 23 né, cara? anos, Uau. olha. Tá, 23 anos foi a primeira vez que eu preguei nos Gideões. Meu Deus. Hoje eu tô com Ó. 27, olha o tempo passando. Já tá velhinho, né? Tá Comparando. vendo? Eu não posso falar nada, porque eu tenho 35, né? Mas. Tá bom que ele não tô na casa do 30, né? Eu já passei. E as pessoas não conhecem, né, a história do cantor Samuel Leotero. Isso é interessante. Porque às vezes, por sermos novos, a gente também acaba sofrendo preconceito, Sim, porque lógico. alguém diz assim, não, é novo, não tem É muito história, novo, não tem o que é. passar, não O que tem mais a gente história. escuta É isso. o que a gente ouve aí, né, caiu de paraquedas. E o Samuel de Jesus Leotero, o cara tem Jesus até no nome, Ah, né, tem irmão? Jesus O até cara, no quando é nome, crente, ó. até no nome, ele é crente, né? Samuel de Jesus Leotero, que nasceu em Japeri. Não, vamos aplaudir a Isso aí, galera do isso aí. Japeri. Eu amo a abraço, galera pessoal do de Japeri. Japeri, A gente ó. tem um povão, né, Dani? É. Já tá Japeri. com a gente Japeri. Japeri é querido Japeri, no Terra nosso Boa, coração. que é um município aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E tem 6 irmãos, né? Eu conheço o Rick, O Rick. que é um maestro, Exatamente. é um amigo Rick, também nosso em gente, comum. meu irmão. E eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua história, sabendo que você é filho do grande pastor Naldo, né? O pai dele é conhecidíssimo assim, Uau. no meio pentecostal, Pai é. Assembleia de Deus Pentecostal. Eu queria que você contasse para nós um pouco aí como é que foi a sua história. E eu li aqui que você também teve uma perda, né, muito grande, que é a Uma perda ou da duas, né? duas. Duas Eu queria que perdas. você contasse um pouco para nós aí sobre o seu início, a sua trajetória, falasse um pouco sobre a sua história. Então, eu sempre fui apaixonado pela música, né? Meu pai é o pastor presidente, pastor Naldo da Igreja Assembleia de Deus, lá em Queimados, Assembleia de Uhum. Deus Pentecostal. Então, sempre fui apaixonado pela música por causa dele, Sempre acompanhei ele. Em todas as igrejas que ele abria, só era eu e ele e a minha mãe, né? Ah. Sempre acompanhei ele. E meu irmão também. Meu irmão, depois de um tempo, ele foi caminhou, né? Foi para uma outra igreja. Eu caminhei com meu pai e caminho até hoje. Comecei Legal. com meu pai e tomei um amor pela música. Meu pai sempre tocou todos os instrumentos. Caramba. Pai, ele é fera, viu? Que isso, hein? Tá no sangue, hein? Tá no sangue. Então, eu ficava olhando ele e eu eu aprendi pela necessidade. Uhum. Pela necessidade da igreja. Eu comecei a aprender os instrumentos pela necessidade. Eu via meu pai cantava e tocava ao mesmo tempo, uma guitarra pesada. Eu ficava olhando assim, falei, pô, cara, tem que aprender alguma coisa. Aí eu começava a olhar, chegava em casa, eu pedia pra ele me passar alguma coisa, pra ele me explicar. Ele não tinha muita paciência, né? E você tinha quantos anos, mais ou Isso eu menos? tinha uns 2, 3 anos. Não, Olha. 3 anos, já pegava algumas coisinhas, já ficava de olho. Olha já ficava- só. A partir dos 5, 6 anos já fui Sim. caminhando pra bateria. Hum. Comecei a tocar bateria e tal, na igreja. Aí ele tocava, já tinha um instrumento já pra acompanhá-lo, né? Ele tocava guitarra, tocava bateria, fui aprendendo, fui crescendo na música. Fui aprendendo, meu irmão já tinha um envolvimento maior. Meu irmão começou a sair. E nisso eu fui crescendo Ali. dentro da música. Só que nesse meio termo aconteceu muitas coisas, né? Eu com meus 5 anos de idade, eu vim a perder a minha mãe. Meus 5 anos de idade. E ali foi um baque pra mim, né? Porque a gente não se vê sem a mãe. Eu era muito colado com a minha mãe. Mais do que meu pai, era muito colado com a minha mãe. Entendi. Né? E Deus sempre usava os vasos para minha mãe, que eu seria um grande profeta, seria
que eu rodaria o Brasil, que eu Olha, caminharia. Olha, ô glória. Então, mas aí Deus sempre usou. Aí eu vinha perder minha mãe com meus 5 anos de idade. E dali foi um baque pra mim, terrível. A gente não esperava, né? E no caminho do hospital, eu me lembro, ela tava no meu colo ainda viva. No caminho do hospital. Aí meu pai, eu desesperado, chorando a beça. Meu pai, para de chorar. Não aconteceu nada não, para de chorar. Justamente quando a gente chegou no hospital, a minha mãe veio a falecer. caramba. Dali pra mim, Foi um momento marcante, né? demais. Foi a ponta-gota ali pra mim, porque não me via sem... ninguém se vê sem... Claro, ninguém se vê sem os pais. Então, Eu não imagino, nem gosto de imaginar, Nem né? gosto de imaginar. Eu sou muito agarrado com a minha mãe. é uma dor que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, né? Eu Isso perdi aí. minha mãe, só que ali eu tinha tudo pra ser alguém muito revoltado da vida, né, também. Uma perca terrível. Só que continuei caminhando com meu pai. Graças a Deus. O tempo foi passando. Passou 2 anos. 2 anos isso. Já estava caminhando, né? Tinha a ferida ainda, mas eu consegui caminhar. Tive força para caminhar. Só que depois de 2 anos, eu teve uma perca, mais uma perca. Eu perdi meu irmão. Nossa. Meu outro irmão, que era muito apegado também. E foi de uma forma complicada, Foi né? uma forma muito difícil. Ali, nessa perca, eu vi a mão de Deus mesmo. Eu perdi meu irmão era do quartel na época, meu irmão Adalmir. Também era um grande músico, Ele era do quartel, era alguém grande lá no quartel. Não sei se você se lembra, nessa época, os trens andavam com a porta aberta. Aberta, eu lembro. Sim, Andava eu andava com a porta com a porta aberta, andava por cima Isso aí, do verdade. trem. Andava com a porta aberta. Tinha um relato de amigos dele, tinha uns amigos dele lá, amigo dos meu pai também que estava no dia lá, que servia com ele, com meu irmão. Meu irmão foi empurrado do trem, mano. Empurraram meu irmão do trem. E, tipo assim, o pessoal não quis falar quem foi. Não quis falar pro meu pai quem foi. Meu irmão caiu de cara na vala. Pra mim Ai, foi meu uma Deus. humilhação, mano. Eu tô escutando aí, tô dentro de casa. Aí estão batendo lá em casa, meu pai tá tomando em casa. Tem um amigo do meu irmão batendo lá em casa, batendo. Aí contou pro meu pai o que aconteceu. Pô, mano, ali... Meu pai saiu de lá correndo, foi até onde estava meu irmão. Nisso tudo eu não sabia de nada ainda, né? Foi até onde estava meu irmão. Ele teve um momento dele lá, com meu irmão e tal. Voltamos pra casa, no outro dia eu tô em enterro. Aí foi nessa que eles me contaram. Só que eles não me contaram tudo, né? Eles me falaram tudo. Eu só vi que meu irmão veio a falecer. Depois de uns 2 dias, eu fui saber como ele foi falecer. Que alguém empurrou. E meu pai, sabe como é que a gente nós que somos cristãos, tem aquela questão, Deus me mostrou. Foi. E meu pai disse que Deus mostrou ele quem foi a pessoa. Nossa. E eu pedi ao meu pai, queria saber. Queria saber quem foi, pai. Porque ali no meu pensamento, o pastor Renan e Dani Cunha, no meu pensamento ali, depois que eu descobri que meu irmão foi empurrado de alguém que estava no quartel dele, né? Eu queria servir. Eu ia servir e entrou em mim um espírito de vingança. Tu queria ir atrás da pessoa, né? Eu queria ir atrás da pessoa. Não sabia que era mais o que eu ia fazer. Eu ia servir no mesmo quartel, que era o pensamento. Um pensamento. O inimigo ele vai construir. Inimigo vai- Sim. exatamente. Um sentimento de raiva. Né? Exatamente. E eu queria servir no mesmo quartel que ele. Eu já tinha algo planejado. Eu ia chegar no quartel, eu ia matar o máximo de pessoas que eu conseguisse. Era o meu Olha. pensamento. Entendi. Porque foi uma perca. Não foi qualquer perca, né, irmão? Foi meu irmão. E não foi de uma forma normal. Foi um absurdo. Foi. É algo Entendeu? que é atípico, né? Então ali foi muito difícil pra mim, mano. Eu consegui continuar a minha caminhada. Foi difícil pra mim. Só que meu pai, praticamente no outro dia. Meu pai. E no dia, voltando aqui um pouco, no dia da perca da minha mãe, só pra gente ter uma coisa aqui. No dia da perca da minha mãe, meu pai tinha o nosso culto à tarde. Meu pai, nós perdemos a nossa mãe. Meu pai foi dirigir o culto à tarde. Ele dirigiu o culto? Dirigiu o Nossa. Aí dá pra gente perceber que, tipo assim, eu me esperei no meu pai. Falei, pô, meu pai na perca, meu pai não esmoreceu, não deixou a peteca cair. Ele mostrou pra mim. Se manteve firme. Amém. E eu com esse pensamento, com a questão do meu irmão.
Eu fui pra igreja no dia, forçadamente fui pra igreja. Mas foi algo, tipo assim, de Deus mesmo. Deus usou um vaso, muito terrível, Deus usou um vaso, falou tudo. E nisso tudo, Dani, eu vi a mão de Deus. Porque eu tinha tudo pra ser um menino revoltado da vida. Sim. Entendeu? Eu tinha tudo pra caminhar Pessoas pra um por lado. menos, né, Se revoltam, né? vão pra um caminho. Eu tinha tudo pra entrar pro mundo do tráfico, pra ser um cara bem... Mas nisso tudo eu vi a mão de Deus e hoje eu tô aqui. Né? Glória a Deus por Graças isso. a Deus. Glória a Deus. Que Foi bom que bem- você está aqui. Foi bem complicado essa minha fase. E nós fomos caminhando, depois disso tudo nós fomos caminhando. E eu conheci a minha madrasta, né? Eu ia perguntar agora, Você né? vai perguntar? Porque... Não, eu te faço essa pergunta porque, Parece que ela foi uma obviamente... pessoa muito importante, né? Eu tive o prazer de conhecer ela lá na Sim. vigília. É uma mulher de Deus, inclusive. Mulher de Deus. Ela é. E, cara, como foi assim, né? Depois desses traumas, posso dizer assim, e esse recomeço, né? Você ver teu pai recomeçar uma vida, ter uma nova mãe, que eu Sim. possa acreditar Sim. que ela tenha assim preenchido aí um pouco esse vazio, né? Muita coisa. Ela, pra mim, é até difícil eu falar alguma coisa sobre ela, porque ela sempre lutou pela minha pessoa, né? Ela sempre lutou por mim. Eu, como depois dessas percas, tudo que aconteceu, eu quis parar com tudo, quis parar de estudar, quis fazer tudo. E ela sempre foi uma pessoa que esteve perto, né? Meu pai conheceu ela, sentou com a gente, conversou. Falou, e vocês estão de acordo? A gente está de acordo. Só que nós não sabíamos que ela ia marcar tanto a nossa vida, né? E falar dela pra mim hoje, pra mim é muito emocionante. Ah, que Muito emocionante, bacana. porque ela, nos meus piores momentos, me ajudou muito. Me ajuda até hoje. E eu sempre fui um cara, tipo assim, eu nunca consegui chamá-la de mãe. Ela vai até ver esse podcast, em nome de Jesus. Vai Só sim. que o carinho que eu tenho por ela é de mãe de verdade. Aí, tipo assim, ela entrou na nossa vida num momento muito difícil, né? E na época, meu pai, eu vou contar uma história até engraçada. meu pai é solteiro e tal. Cara, que meu pai era muito ruim cozinhando, vai não. Ai, Meu pai era muito ruim cozinhando. Meu pai fazia uns negócios lá, não gostava. Até que chegou ela, cozinhou muito bem. Muito boa, muito boa. aí supriu, né? Aí nesse meio tempo, mano, eu queria parar com os estudos e tal. Eu estudava no Dom Bosco, colégio Dom Bosco lá em Queimados. Queria faltar direto, faltar. Ela acordava de manhã cedo. Ela batia na minha porta. Falava, vamos pra escola. Eu falei, não quero. Quero ir pra escola. Vamos pra escola. Aí eu ia chateado, mas ia pra escola. E se hoje eu tô aqui, se hoje eu terminei os estudos, foi graças a ela. Né? Glória a Deus por graças isso. a ela. Ela me ajudou muito. Eu pensei que ela ia me deixar em paz logo depois que eu terminei os estudos. Ela já me botou em curso de administração. Fiz curso de administração, terminei. Curso de marketing, terminei. Que legal. De inglês terminei, mas não sei falar muito não. Mas Mas terminou, vai ver, sabe mais do que imagina. E ela, pra mim, é tudo que nós precisávamos. Toda a minha família, todos os meus irmãos, tudo que nós precisávamos. É muito bom, né, quando a gente tem essa figura, porque as pessoas, elas têm o estigma de que madrasta necessariamente é uma coisa negativa, né? É verdade. E eu vivi as duas pontas disso, porque eu também tenho uma madrasta que cuidou de mim também desde cedo. Minha mãe é viva, me dou bem com a minha mãe, mas desde cedo quis morar com meu pai. E anos depois eu também virei madrasta. Então eu tenho uma enteada que não é porque ela tá aqui, mas que eu amo muito. E ela é maravilhosa e eu considero também como se fosse uma filha minha. Sei que ela tem a mãe, é uma ótima mãe, não vai deixar de ter, mas minha vida ficou mais feliz também depois que ela chegou na minha vida. Então é bom quando a gente pode ter esse vínculo, esse sentimento de família, né? Sim. Eu hoje sinto quando ela não tá aqui que tá incompleto, assim, sabe? Verdade. Então é bacana isso. Muito bom quando isso acontece nas nossas vidas. Verdade, uma madrasta, ela pra mim é um exemplo, né? De uma mulher de Deus, de uma mulher dona de casa também.
Ela sempre cuidou da gente muito bem, sempre orientou, que é o mais importante. Claro. Sempre orientou, sempre conversou. Pra você ter uma noção, eu me abro mais com ela do que com meu pai, né? Entendi. E ela me conhece muito bem. É. Ela quer tirar dela, mas ela me conhece muito bem. Você tá diferente, aconteceu alguma coisa? E aí, o que aconteceu? Eu converso. Ela conversa. E ela supriu muito bem essa minha perca, né? Sim, perfeito. Eu amo ela, quero falar que eu amo ela. Amém. Então, Amém. um beijão Manda um aí beijo no pra ela, coração. um beijo pra sua minha mãe, madrasta. ó. Um beijo, te amo, tá? Isso Também, aí. eu queria falar do meu irmão também, do Henrique. O Henrique, ele também marcou muito a minha vida, e marca até hoje, né? Pra quem não sabe, ele que foi o produtor da Escuta o Barulho. Ele que foi o cara que fez Tudo o arranjo. né? Aquele cara é um E, gênio. pô, Ele toca muito. e assim como todo irmão, a gente brigava muito. Normal. Brigava muito, mano. Era terrível lá, eu e ele em casa, era terrível. Só que passou um tempo que a gente percebeu que nós precisávamos um do outro, né? Pra caminhar. E nesse meio tempo, ele me ajudou com a experiência que ele tem. Ele me ajudou, continua me ajudando até hoje. Hoje ele não tá morando com a gente, morando em Chapecó, se não me engano. Tá fazendo falta. É, né? tá fazendo Tá falta fazendo aqui. falta demais. Mas ele também marcou muito a minha vida e meu ministério. Né? Que bacana. Quero mandar um abraço pra ele também e vamos continuar. Não, maravilhoso. Um Muito abraço pro bem, irmão muito também. bem. Eu, assim, nunca tive a experiência de perder alguém, né? Meus pais, graças a Deus, assim, eu digo na minha família. Meus pais, eles sempre, até hoje, graças a Deus, eles sempre foram muito presentes na minha vida, né? E eu glorifico muito a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque, inclusive, um beijo para vocês também, tá? Porque tudo que eu decidi fazer e viver em Deus, eles sempre me apoiaram. Na verdade, tudo que eu sou hoje, meu pai e minha mãe já sabiam que eu seria. Deus falava muito isso para eles. E eles sempre foram muito presentes, sempre me apoiaram muito. Só que meu pai, ele teve praticamente a sua infância sem pai. Apesar do meu avô ser vivo, Pai também. meu pai não teve a presença do pai dele em casa. Porque ele e minha avó separaram, né? Minha avó veio pro Rio de Janeiro, meu pai é de Salvador. Ele veio para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade. Então ele nunca teve a presença do pai. Minha mãe já perdeu a mãe muito cedo também. Minha mãe também teve a ausência da mãe, perdeu minha avó muito cedo. Então, eu acredito que pelo fato da minha mãe ter vivido boa parte da sua vida sem mãe, meu pai sem pai, fez eles se tornarem os pais tão presentes Exatamente. que eles são na minha vida hoje. Tanto na minha vida quanto nos meus irmãos. Então, meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes. Eu agradeço a Deus. É aquilo que eu falei assim. Hoje eu sinto muito a dor, né, de vocês, porque eu não imagino, não imagino alguém que perdeu. Imagino que a lei da vida não é essa, né? Geralmente a gente quer viver ali bastante, né? Claro. E a gente só pensa nisso quando a pessoa tá velha e olha lá. Mas, cara, que Deus te abençoe. E isso se tornou um cara tão forte que você é, né, cara? Assim, E tão novo, né? Com tanta tão bagagem. novo e com a responsabilidade, uma maturidade muito grande que você tem vivido. E vamos aqui... Eu queria alegrar, dar um próximo passo, assim, para dar uma levantada alegrar um pouco o nosso ambiente. Alegrar um pouco o nosso ambiente, que tá abençoado agora. A sua história que certamente vai tocar o coração de muitas pessoas. Amém. Você tem alguma pergunta, Dani? Não, eu tenho sim. Eu queria, na verdade, perguntar o próximo passo. Mas ver se tá alinhado com a sua pergunta. Eu ia perguntar, bom, desse processo todo, você até teve uma formação muito grande, se formou, como você disse, em marketing, fez curso de administração. O que te fez, ainda assim, continuar para a música? E como foi esse processo de você... Você falou de quando você era pequeno, você sempre acompanhou seu pai, você procurou aprender a tocar instrumento, a cantar. E aí foi se dedicar aos estudos. Como foi essa virada? Porque imagino que tenha sido tudo muito rápido, porque você tem 23 anos, né? Então como é que foi esse agora eu vou ser músico, vou ter minha carreira? Então, como eu falei, a minha família sempre foi voltada a isso, né? Então eu sempre peguei essa referência do meu pai. Então eu cresci na música,
Aí eu sempre tive muita vergonha, né? De cantar, de pegar no microfone, essas coisas. Você é tímido. De ser tímido, eu era Entendi. muito tímido. Aí teve um belo dia na igreja, meu pai me deu oportunidade. O pai cismou, me deu oportunidade. Foi nesse dia que eu descobri, né? O que Deus tinha pra mim, né? Amém. Sendo que Deus já tinha falado muitas vezes antes, mas ali eu descobri mesmo. Ali eu perdi a vergonha quando comecei a cantar. Muitas coisas aconteceram, uma glória terrível aconteceu. Aí desse dia eu comecei a receber uns dozinhos, um convite, assim, pra cantar ali em Queimados. Comecei a cantar ali em Queimados na minha cidade. Fui cantando ali. E eu não cantava corinho. Não cantava corinho? Não cantava corinho. Comecei cantando adoração. Comecei a cantar ali em Queimados. Aí fui indo, né? O pessoal foi me conhecendo ali em Queimados. E teve igrejas que o pessoal nem me chamava, eu já tava lá. Eu já ia. Isso aí. Mas é isso aí. Claro, Então me quem chamando, não não, eu lembrar. isso aí. Antes de vocês pensarem em me chamar, gente, Isso eu aí. já Eu estou já aqui. estou Já estou aqui. É. Eu andei em muitas igrejas lá em Queimados. Cantava muito em Queimados lá. Bacana. Aí eu fui começando o pessoal começou a me conhecer em Queimados. Aí dentro de Queimados tinha um ganho de Nova Iguaçu. Aí me chamava. Eu Aí cantava vai Nova abrindo pra Iguaçu. Baixada, Foi né? abrindo. Foi nesse meio termo que eu conheci esse Renan Lopes. Inclusive, a gente se conheceu no futebol, né, no mano? futebol, verdade. A gente se conhecemos no futebol do o Sérgio Castro. Um amigo nosso comum. Me levou nesse futebol com eles. Aí tinha muitos pregadores lá, muito. Eu sempre acompanho o Renan pela internet. Que pelo legal, YouTube. legal, já acompanhava. Aí quando eu tava no meio deles lá, né, eu falei, caraca, os caras são bravos, mano. Eu queria falar com eles, eu não sabia como chegar, né. Quando eu chegava, apertava a mão, falei, ei, o Renan falava normal, falei, ei, mano, tudo bem? Como é que você tá? Ele sempre foi esse cara, sempre conheceu você hoje, já tá apertando a mão, tá conversando. Ele é bacana. Mas eu nunca tive uma proximidade, né? Aham. Mas sempre acompanhei. Aí tinha várias Unção Sem Limites. Foi até um dia que teve o futebol e alguém comentou pra ele. Mas nessa época eu já cantava um pouquinho corinho já. Aham. Alguém comentou com ele que eu cantava. Aí ele, esse jeitão dele, né, falou, não, vai ter que dar um terra lá no Unção Sem Limite. Vamos lá, dar um terra lá, Legal. vamos lá cantar lá. Aí eu fui, uma vez ele me chamou, mas o tempo passou, eu caminhei com ele, fui no Unção Sem Limites lá. Eu me lembro que eu cheguei, era a maior pressão na época, muita gente. É. Falei, o que eu vim fazer aqui, cara? Tem muita gente aqui. Era muita gente e só tinha gente braba, só gente top, né? Na nossa fala, só gente top. Aí ele foi, eu pensei que ele não ia me ver, tinha muita gente, ele foi, me falou, gente, tá conosco aí. Cantou Samuel Otero, daqui a pouco, do jeito dele, daqui a pouco vai soltar o pino da granada. E eu nervoso, né, demais, muito nervoso. Eu cantei, se eu não me engano, acho que foi na de Nova Iguaçu. A primeira foi de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Eu dei um brado lá e depois... Começamos a caminhar, verdade. Começamos a caminhar e, tipo assim, a gente se conheceu de uma forma, assim, muito bacana, porque eu gosto muito de futebol, né? Aham. Eu acho que se eu não fosse pregador do evangelho, eu ia tentar alguma coisa Futuro aí político. e futuro aí, Recebe. político dessa nação. eu teria tentado aí o futebol, porque eu gosto muito. E a gente sempre jogou junto, praticamente, Legal. né? Legal. E o Eleutério tem um negócio que eu tenho, a gente é competitivo, né? É verdade, No não pode futebol. perder, não. Então a gente Bom. faz barulho, briga, né? A gente Verdade. entrava no time, arrumava confusão com os outros. E ele foi um cara que assim, chegou na minha vida marcando, ele e o irmão dele, né? Então, quando eu via de fato que ele tinha um talento, um dom, aquilo ali foi me cativando na pessoa dele, não só pela pessoa que ele era, que ele é um baita de uma pessoa super do bem, mas também um cara que eu vi Deus, eu vi um som de Deus na vida dele. Também não adianta as pessoas só cantar, não, eu quero cantar, beleza, mas Mas aí e aí? precisa verdade. ter um diferencial. Sim. E você, acho que a evidência do que você está vivendo é porque de fato você tem algo diferencial. Só que o interessante é que, além de músico, né, que ele toca um pouco de tudo, Sim. você também se tornou um cantor hoje, claro, uma referência aí também no ritmo pentecostal, no Cone de Fogo. Também já vi cantando adoração e também é bom cantar muita adoração. Tem óleo. Eu queria saber um pouquinho. E eu queria escuto saber aonde barulho. foi que isso desenvolveu, cara, assim, de você. Tipo assim, claro, teve aquela primeira oportunidade, mas quando foi que você botou na cabeça assim, não, eu vou seguir isso aí, eu quero ser um Eu vou músico, seguir esse caminho. Eu quero, a partir de
em qual momento ali? Assim? Claro que aqui, pelo que eu vi, o teu pai foi a tua referência, né? Sim. Nesse Sim. pontapé inicial. Mas quando fosse, não, eu vou acreditar nisso. Deus tem pra mim isso aqui. Foi exatamente nessa de Nova Iguaçu. Nessa vigília de Nova Iguaçu. Que legal. Foi exatamente aí que eu vi que o povo, tipo, como eu posso te dizer, O povo recebeu. recebeu, né? Falei, cara, acho que fui chamado pra isso. Uau. Porque pra mim, eu queria só adoração, né? Cantar adoração. Eu falei, não, gosto muito de adoração. Só que Corinho era a minha paixão por causa do meu pai. Teu Por pai. causa do meu pai. Não Também era coisa... a tua igreja é uma igreja A minha igreja pentecostal, né, pentecostal, cara? exatamente. Então eu, Nova Iguaçu, eu vi, caramba, cara, eu vou cantar Corinho. Só que, como eu sou músico, eu tenho uma facilidade, né? Porque eu também sou músico. Aham. E eu tenho uma facilidade e uma dificuldade. A minha dificuldade era o quê? Eu não consigo ser aquele cara rapidão. Aquele Não. cara cantar aquele Que Corinho. coisa rápido. Eu não consigo, eu não tenho um fôlego pra isso. Aham. Então eu mesmo montei alguma Seu parada estilo. pra Ele Sim, criou um... exato. Isso é Tem um verdade. É bom, estilo de é bom corinho. registrar aqui. Ele criou um ritmo, um estilo de corinho dele. Próprio, Que a muito pessoa ouve legal. assim, não, cara, esse é o Eleutério. Exato. Isso é legal, porque daqui a pouco muitos outros vão seguir o seu estilo. Eu creio. Muitos podem falar, eu não me adaptei a um outro estilo de corinho por isso, porque não tem Mais fôlego. rápido. Mas- Mas e eu falo isso também para alguns amigos assim que me acompanham, porque hoje, a gente, no meio evangélico, a gente vive um leque muito grande de pessoas que cantam, que pregam. Então, todo mundo faz alguma coisa e Sim. faz bem. Sim, claro. Então, o que me faz se destacar naquilo que eu faço, de fato, é a minha personalidade. Por exemplo, eu crio uma identidade. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, pô, eu gostava do Marco Feliciano. Caramba, eu usava suspensório, eu usava colete, gritava, tentava até gritar igual ele. Só que eu vi que Deus começou a me levar. Não Seu foi a caminho, partir do momento é. que eu criei ali eu passei a reproduzir o que Outra as pessoas já faziam. Sim. Deus começou a me expandir a partir do momento que eu criei a minha própria identidade. Sim. Então hoje é engraçado. Pô, eu amo o Marco, amo outros pastores. Ainda tenho, às vezes, um trejeito de cada um. Isso aí não Não pode muda, faltar, né? A não gente muda. não pode perder. Até porque as Isso nossas referências, nós sinal somos, da- senão as é nossas sinal da referências, referência. né? E hoje eu criei algumas coisas que eu vou em algum lugar, hoje eu vejo as pessoas fazendo. Eu falo assim, caraca, cara, essa fala aí, assim, esse chavão, Verdade. pô, essa expressão. Até Então- eu te imito. Para, você Isso é legal pra é caramba. top. E você conseguiu isso, cara. Você, outro que vai vir aqui também, é o Max. Vocês conseguiram criar isso, né? Vocês criaram uma identidade de vocês. Que as pessoas olham assim, não, cara, Sim. esse estilo. Eu, por exemplo, eu nunca vi alguém cantar corinho de forma lenta, Uhum. com tanta, assim, intensidade que você faz, pô. Vamos dar essa palha aí que eu tô curiosa pra vamos caramba. lá. Eu acho que todo mundo ali, mesmo conhecendo sua música, já deve estar numa curiosidade. Quer ouvir, escuta mais Eu quero ver essa intensidade, entendeu? E ainda mais tô aqui ao vivo, quero ver de perto. Dá uma palhinha Dá pra uma palhinha, gente. escuta um barulho pra gente aí. Mas desceu um anjo lá de cima, ele veio pra guerrear por sua vida. E os seus olhos são como chama de fogo, veio pra trazer renovo. Aonde? No meio do povo. Escuta o barulho de anjo na terra, com a espada na mão, carregada de fogo, passando no meio da igreja, cortando esse lá. Estava entre o meio do povo, papai revelando o trabalho em oculto que estavam fazendo para lhe matar. Mas hoje ele desceu pra guerrear. Bem pensa, né? Muito bacana. Não, e o legal, Dani, é que além dele cantar, e essa música pegou aí, Pegou, galera pegou. dança no TikTok, o pessoal Verdade. pô, vibra nas vigílias. E foi o Lucas Agostinho quem gravou, né? Ele foi nosso Exato. convidado aqui também. Ele foi A história do Lucas, tudo feito. a gravadora praticamente se Exatamente. tornou, né? O Lucas Tudo veio num. O Lucas me conheceu pelo TikTok. Eu postei um vídeo. Inclusive, ele- teve uma vigília que ele foi. Não, pra eu te vou ouvir chegar aí. de perto, né? Exatamente, eu vou chegar aí. Ele me conheceu no TikTok. Ele curtiu um vídeo meu, né? Falei, pô, será que é o Lucas? Porque tem muita gente que faz fã-clube, essas coisas. Né? Aham. Falei, não, Lucas não, você é doido? Lucas? Aí eu vi verificado no TikTok, falei, é o Lucas, varão. Aí eu mandei mensagem só pro desencargo, né? Eu falei, não vai responder não. Eu falei, mano, eu sou teu fã, não sei o quê. Que honra. Aí passou um tempo, ele visualizou.
E respondeu, falou, quem é teu fã sou eu, não sei o que. Eu falei, mano, mentira. Que Eu legal. falei, mentira. Aí já fiquei doido. Eu falei, que isso, cara? Não sei o que. Eu sou teu fã, né? Todo mundo te acompanha, não sei o que, nas vigílias. Aí caiu que numa sexta-feira ia estar eu e ele na mesma vigília. Eu e o Lucas, e o Renan me chamou, e tava na mesma vigília que a vigília de São Gonçalo. São Nunca Gonçalo. me esqueça. A A Dani vigília tava lá lá de São também. Gonçalo. Tava Tava lá lá também, a também, Dani é. também tava. Na vigília de São Gonçalo. Só que, eu posso falar? Eu era Pode. acostumado a cantar tarde nas vigílias, né? Então, Renan, Tipo, dava fechamento. é, mas é esse fechamento. Fechamento de Os testes, vigília. os testes de fogo, os testes de Os fogo. testes, é o teste. Tem que ter o teste. Se não passar, já era. Aí, nesse dia, o Renan me ligou na parte da tarde. Eu entendi e falei, Renan, mano, chega cedo porque você vai cantar cedo. Falei, que isso, mano? Tá cedo. Eu já tava nervoso, mais nervoso, né? Porque a vigília não são sem limites, isso é bem importante falar. O povo gosta de novidade, né? Sim. Não gosta daquela coisa repetitiva. Gosta que você venha com Claro. algo novo, um corinho novo, essas coisas. Só que antes, vamos falar um pouco antes dessa vigília, eu já tinha lançado o Escuta o Barulho, Aham. que foi na vigília de... Que foi em A1. em Arruma. E que já tava, Já tava repercutindo. Já tava repercutindo esse corinho. E depois dessa vigília de Arruma, que foi a vigília de São Gonçalo, o Lucas tinha escutado esse corinho e tal, falou tudo. Aí o Renan me ligou. Mas, Samuel, chega cedo pra você tem que cantar cedo. Porque o Lucas Agostinho quer te ouvir. Eu já fiquei mais nervoso. Já tinha o Renan. Aí o Lucas Agostinho agora... Agora eu falei, Lucas Agostinho também. Aí eu já fiquei nervoso. Falei, caramba, mano, como é que vai ser isso? Cara? O cara falou que quer me ouvir. E isso aqui não é rasgacida, eles são um cara top, né? O Renan, Claro. o Lucas, são um cara muito top. Então eu sempre fiquei muito nervoso. Já tava nervoso, porque eu era nervoso cantando Nação Sem Limite, que era mais de 5 mil pessoas lá, mais de 6 mil pessoas, muita gente. Top. Muita gente. Aí eu fui nervoso, mas fui. Chegou lá, Deus fez algo extraordinário, cantei, tava ele, a esposa dela, Isabela Agostinho também, que é minha irmãzona, amo muito. Que é uma querida, Querida. né? Muito querida. Inclusive um beijo pro Um beijo Samuel e pro- pra Isabela. Um Pro beijo Lucas pro e Lucas e pra Isabela. Isabela. É. Aí desse dia aí ele me perguntou, passou um dia depois ele me perguntou, falou, e aí, mano, esse coreano é bom, cara, você já gravou? Só que eu sempre vivi por fé, né? Eu já ensaiava com os meninos, eu não tinha condições pra gravar. Uhum. Você sabe que é bem complicado, eu não tinha condições pra gravar, mas sempre saí com os meninos. Ensaiei, fiz ensaio com os meninos. Falei, Tava mano, pronto, já tava né? pronto. Já tava pronto Só pra faltava oportunidade Só faltava o chegar. start, É. exatamente. Aí o Lucas no outro dia me mandou mensagem no WhatsApp. Mano, esse coreano é top. E aí, como é que tá? Você já gravou? Aí eu expliquei pra ele, né? O meu irmão também tava tentando ver. Aí eu expliquei pra ele, pô, mano, tem uma dificuldade, mas Deus vai dar vitória. Ele, mano, eu tenho tudo que você precisa. Eu falei, mano, que isso, cara? E como é que vai ficar isso aí, mano? Qual o valor? Já viu? Não te perguntei de valor, não, mano. Pode vir com tudo que você precisa. Falei, mano. E Dani, é algo, tipo, tão de Deus, tão surreal, porque, falando assim, o Lucas não é do nosso segmento, né? O Lucas não é do segmento do Corinho. Sim. Totalmente de outro segmento. E eu vi a mão de Deus aí também. Em tudo eu vi a mão Claro. de Deus, né, nessa minha trajetória. E aí o Lucas falou, mano, vamos gravar. Falei, mano, que isso? Ele falou, vamos gravar, pô. Quando que você quer? Qual dia que você quer? Já tá pronto? Falei, já tá pronto, mano. Aí foi nessa que nós fomos por estúdio, né? E gravamos o Corinthians Escuta o Barulho. E o Lucas e toda a família dele foi alguém que eu quero muito agradecer também. Eu tenho muito a agradecer a eles por tudo que eles fez e fazem por mim, né? E ele já esteve aqui, é um cara humilde, né, cara? Não, Ele é extraordinário. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Extraordinário. E ele me apadrinhou, né? E hoje eu faço parte da LK Produtora, que é algo novo, a Algo produtora, novo, produtora. que é a produtora dele. Coisa linda. Tá de parabéns. E Tá de o parabéns. Lucas, ele é um cara que contagia. Sim. Ele dispensa comentários. Dispensa comentários. Ele contagia, ele Ele é tem uma visão incrível. muito grande, assim. E é. vale ressaltar também que isso veio da Vigília Unção Sem Limites. Amém. Isso veio da Glória Vigília por isso. Unção Sem Limites. Graças Acho que a gente já começou a andar. Unção Sem Limites é algo que o pessoal do mundo todo vê, né?
O Brasil todo tá O Brasil assistindo. todo tá E isso aí vai virar o mundo todo mesmo, vai né? mesmo. A partir do ano que vem, se prepara, Tudo negão. bem. A gente vai tudo andar os A gente vai states, andar, né? vai os Né, States, vai a Vamos pra África, tudo que é vai, porque tem canto, em muito nome projeto de aí. Jesus. E isso abriu uma grande porta pra mim. Eu tenho muito a agradecer, não é porque eu tô na frente dele, né? Claro, Mas mas... em todas as vezes quando eu pego o microfone, eu agradeço muito a ele. Pô, Primeiramente bacana. a Deus por ter me colocado no coração dele. Amém. E você vê que ele é uma pessoa que dispensa comentários e quer ajudar todo mundo. É isso aí. Amém, cara. Eu sou fácil que Deus manda. Esse é o cara, né? Sim, verdade. E Deus me colocou no coração desse nego aí e nós estamos Amém, caminhando irmão. juntos hoje. Não, Assim, que isso. Você vai muito longe, cara. Você O que vai- você tá tá começando. vivendo não é nem o começo, né, Dani? Eu ia perguntar isso agora, assim, na sua cabeça, o que você acha que é o próximo passo agora? Você já tem um hit, que é o Escuta o Barulho. Crescer ele, claro, né? Apresentá-lo mais e mais em todas as oportunidades que você tiver. Mas e aí? Já tem outras músicas do forno? Pode antecipar alguma? Vai ter uma que nós estamos vendo aqui, chefe, acho que eu vou A gente vai soltar um negócio aí, Você- né? Ah, Vamos fazer um Legal. trabalho aí, uma parceria. Legal. Eu tenho um outro corinho também que eu quero muito gravar esse corinho, que eu recebi um testemunho muito forte desse corinho. Aham. Que é o corinho Ele Manda no Vento. Né? Ele mandando ver. Ele manda no vento. Tem que gravar isso, tem que Esse gravar. aí eu tenho que gravar. E já eu tá, vou gravar. já tá escrito, já tá feito? Já Já tá tá feito, feito. já tá feito. Grava sim. E esse corinho eu recebi um testemunho de uma criança, de uma mãe. Uma mãe chegou até e me falou que eles ouviam muito isso no hospital. Esse corinho no hospital. Ah, é? Essa criança estava numa situação difícil, né? Doente. E ele só ficava calmo quando Quando escutava ouvia o corinho. Uau. Ela me mandou essa mensagem, eu falei, mano, surreal. Eu não iria gravar. Depois que ela me mandou essa mensagem, eu falei, tem que gravar esse corinho. Com certeza, E eu foi vou um gravar chamado. ele. E tem uma espada afiada. Então, espada piada aí que a gente vai. Espada vai afiada. lançar. Esse é o que vocês vão fazer Vamos juntos. lançar junto aí, Pra cara. quando? Eu tô ansiosa aqui Então, já. A gente vai fazer agora a semana aí Sim. o ensaio, né? Sai, Aí Aham. vamos já falar com o Lucas aí também pra fazer a pra produção com a fazer gente produção. aí. Aí, eu quero ir no dia que vocês forem gravar. Me Com chamem. certeza, Quero vai ser uma ir. honra, Vai vai ser ser um uma honra. prazer. E- Quero muito acompanhar, viver esse momento da Sim. história junto, gente. É importante. E isso aí vai sacramentar mais Não, a e eu vou dupla, te né? falar, ele Ah, falou é? aqui questão de inspiração, referência, mas o Samuel me inspirou a cantar. Olha Assim, que eu- legal. Eu tinha um certo, assim, Você uma tinha certa uma restrição, resistência com cantar. Aí quando eu vi você cantando corinho, aquela coisa toda, eu falei assim, cara, não, cara, o corinho dá pra... Porque eu cantava mais ali no evento, vigília. Uhum. Aí agora tá acontecendo eu ir nos lugares pregar, aí pessoal, Tô estão falando. esperando eu cantar. Pessoal, igual ontem, eu em Macaé, preguei aquela coisa toda. Pessoal, esperando o corinho. Pessoal, eu falei, "Opa, Daqui a pouco não vai adiantar nada, mas a pregação, o povo falar, tá, e agora eu vou aí? ter que pregar com o gig. Depois Tem que daquele levar corinho. gig pra cantar, que tem que cantar corinho também, cara. E, não, é sério, e aí a gente conversei com ele pra gente lançar uma parada juntos, Muito legal. porque pra mim vai ser algo inédito. Com certeza. Por causa dele, eu vou lançar aí um trabalho como cantor. Parabéns. Corinho. Aí vamos Esse ver. ano tá Vamos ver sendo... se vai dar certo aí, Já mano. deu certo. Amém. Essa. Já deu certo. E esse ano tá sendo um ano importante, né, Renan? Tá De sendo muitas... importante, de muitas de novidades. muitas novidades. Muita descoberta, né? É, com E- certeza. E pra gente, né, começar a caminhar pra finalizar, até porque a gente vai ter que te receber de novo aqui, né? Com certeza. Por causa é que a de gente casa. tá nesse nosso desafio. Uma coisa que eu queria falar, a gente já conversou sobre, mas eu queria trazer pra mesa, Sim. né? A gente teve uma experiência, Dani. A gente tava indo eu pregar e ele cantar em Búzios. Uhum. Aí passamos ali num posto da Polícia Militar Rodoviária. Aí foi engraçado. Eu tava com um carro, né? Carro até bonito, um carro assim, chamativo. E o Eletério que tava dirigindo. E tanto o Eletério quanto eu somos habilitados, né? Tudo carro ok em dia, direito, carro né? de locadora, tudo bonitinho. Aí quando a gente tá chegando assim aí tem um posto ali policial, né? Aí fica ali normalmente passando, eles olhando aquela coisa toda, e passou uns 2, 3 carros na nossa frente. Quando chegou na nossa vez, aí o policial olhou pra mim, olhou pra ele e falou assim, encosta aí. Normal, procedimento Sim. assim de segurança, nada absurdo.
Aí ele pegou e pediu o documento do Eleutério deu o documento, pediu o documento do carro, deu o documento, aí quando ele olhou assim, olhou, aí falou, quem é o dono do carro? Eu falei, eu, só que eu não tava conduzindo, ele que tava conduzindo. Eu que sou o dono do carro. Ele você é o dono desse carro? Aí eu falei, sou, na verdade, esse carro é da locadora, mas o contrato é meu. Aí ele olhou pra minha cara, aí pediu, cadê o contrato? Eu falei, ué. Olhei pro... Praticamente disse que você roubou o Tipo carro, assim, né? Exatamente. Ele não disse, mas tipo assim, a forma que ele Que tava ele ali, falou. que ele tava Você- indagando a gente é. ali, eu falei, ué. Falei, pô, cara, ninguém nunca me pediu contrato de carro de locadora. Aí eu fui lá puxar no e-mail porque geralmente a empresa manda no e-mail Manda. o contrato. Aí ele pegou, né, fez toda aquela que ele criou Ignorância, toda né? uma situação os caras muito ignorantes. Aí eles viram que tava tudo ok, aí levaram o documento dele lá pra dentro, segurou Fizeram a aquele gente. furdunço, sim. Ah, né? meia hora. Verdade. Tipo assim, e parece que não, mas a gente que tá na pista, né, Sim. andando, a gente vê muito isso acontecer. Tipo assim, o cara olhou um carro, que é um carro, né, chamativo, ele viu dois neguinhos dentro do carro. Aí a gente ainda tava com a minha esposa e ainda Sim, tinha mais tinha mais um. outro rapaz que também era da nossa cor. Aí ele olhou assim, né, parou a gente, e tu vê que ele não tinha motivo nenhum ali, não tinha... Ele queria parar perigo, e... né? Vocês não apresentavam perigo nenhum? Não, ali ele fez aquilo ali só porque de fato nós éramos negros. Então, eu já tive várias experiências, até dentro da igreja. Sofri Olha. preconceito dentro da igreja. O Eleutério também. Aí a gente sempre zoa, né? Brinca sobre isso. Ô, negão, hoje é cedo de separado. É Né? certo. Nossa. E como é que foi pra Absurdo você, isso. assim, como um jovem novo e tá vivendo algo novo na sua vida, como foi pra você lidar com os preconceitos? Que as pessoas tentam minimizar, mas existem Sim. e são reais. O racismo realmente existe. E é sempre bom sempre tocar nesse assunto, falar sobre isso, né? Sim. A minha história é sempre em blitz, né? A questão de racismo sempre foi em blitz. Sempre foi bem complicado pra mim. Quer ver me matar, tipo assim, todos os lugares que eu vou, é certo separado. E achando o quê? Que você tá com droga? Não, vou te falar o que acontece. Eu sou parado, eu sempre fui um cara que andei super certo, exatamente por isso, né? Exatamente por isso. Claro. Andei com o carro tudo certo. Só que em todas as blitz, a pergunta de não me pede meu documento, não me pede minha habilitação. Já pergunta onde está a droga. Que isso, gente? Onde está a droga? Eles olham pra você Olham- e falam, onde tá a Onde está droga? a droga? Meu Deus, Fala gente, aí, olha qual isso, que lugar? absurdo. Aí, tipo assim, os meninos até brincam comigo porque eu chego a ficar muito chateado. Claro, Eu chego a chorar dentro do carro. claro. Depois eles ficam zoando assim, mas... Porque é algo surreal. Porque eles não me perguntam, eles não chegam pra mim. Poxa, claro que tem... eu não quero que... Não tô falando mal, generalizar. Existem profissionais. Existem profissionais que sabem... Mas também muitos que olham com Exatamente, com preconceito. preconceito. A gente não pode deixar de falar disso. Exatamente. Aí onde tá? Onde tá a droga? Eu falei, poxa, cara, você tem que fazer o seu procedimento. Revistar o carro. Uhum. Eu não tô com Checar droga. minha documentação. Checar minha documentação. Pedir minha habilitação. Eu não tô com droga, eu tô indo pra igreja. Quando eu venho pra Barra da Tijuca, é certo você parar nas 3, 4, 5 vezes. Que isso, gente? Certo. Teve um dia que eu fui parado umas 5 vezes consecutivas. Parei aqui, Meu Deus. na bicho do Detran. Andei uns 20 minutos, parei de novo. Até chegar em casa. Que Para. isso, E gente? sempre as mesmas perguntas, né? Sempre cadê a droga? Sempre cadê a droga? Aí te inibe, tá vindo de onde? Aí chamam outro pro canto, é um procedimento. Mas Te chama- revistam. Me revistam. E nisso, constrangedor, é humilhante, porque né? o pessoal que tá Muito, passando muito, aqui muito. fica olhando. É Eu já muito cansei- humilhante. Eu já cansei de ser parado e tá lá falando com o policial, o nego buzinando. Bibi, baixa aí, aí errou. Eu ali em E pé, é horrível. parado. É um sentimento horrível. Não é só em blitz também, não. Às vezes eu tenho segurança pessoal no shopping, né? Ah, caramba, isso é chato Sério. também, já passei por Sério? isso. É muito chato. E o cara acha que O cara você fica tá te acompanhando. andando e que você pode roubar o Conforme que eu shopping, posso alguma roubar coisa. Um shopping, né? Mas Que isso, gente? os caras... Já aconteceu isso comigo, já. Aconteceu, é bem complicado, né? O pessoal pensa que é brincadeira nossa, pensa que a gente tá Mas se isso- vitimizando, mas não Mas é. não é, Mas não. existe. Acontece.
E é acontece. muito constrangedor e muito Sim, humilhante Muito humilhante. você saber que tem alguém ali pensando isso de você, se você não é assim. Exatamente isso. E isso se torna algo muito constrangedor. Eu fico olhando assim, só que eu tento minimizar o máximo as coisas. Eu penso em pensar outra coisa, entendeu? Eu vou, entro numa loja, compro alguma coisa, saio, depois vou pra minha casa. Porque acaba o meu dia, essa é a verdade. Lógico, você não Acaba o meu consegue. dia. É revoltante isso. E existe até uma estatística, né? Que sim, a maioria da população carcerária e também pessoas que são presas por crimes ali, seja de furto, seja de tráfico, são negros. Sim. Né? Então, acaba também tendo de fato, essa Eu entendo, mas assim, eu entendo o que você está falando. Agora, acho que a gente está no mundo moderno. Claro, Acho sim. que a gente está, por exemplo, ambiente com um documento digitalizado. Em vez de ele chegar, de alguém te abordar e falar onde está a droga, primeiro ele pode ver, pô, será que o documento desse cara está em dia? Puxa será que tem rapidinho. alguma coisa? Aí se não tá, Concordo. peraí, olha só, eu vou te revistar. Sim. É outra coisa. Você tá Verdade. andando num carro que não é seu documento tá vencido há 3 anos, outra coisa. Agora, o cara olhar pra você só por olhar, você pode estar bem arrumado, mal arrumado, não importa. Mas você tá aqui. A abordagem é muito... Aponta a arma. É muito absurdo É isso. muito... A forma como eles acabam procedendo, às vezes, cria até esse medo que hoje está tendo principalmente em áreas de comunidade, a pessoa tem aquela resistência contra o policial. Vira uma... Verdade. Vira justamente até por conta dessa forma, né, desse preconceito com a... Eu até quero perguntar isso, gente, para os nossos ouvintes. Queria saber se vocês passaram, ou alguém já passou, ou passa por esse tipo de preconceito. Se passar, não deixa de escrever para nós, não. Se nós pudermos, é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem um podcast, que hoje é o maior podcast cristão do Brasil. Sim. Se nós pudermos ser voz para qualquer causa Verdade. que seja a causa correta, Verdade. nós vamos sim usar o nosso espaço para isso. Então não deixem de falar para a gente, porque isso é muito importante. É um absurdo, é digno de repulsa Sim, esse verdade. tipo de atitude. Verdade. Realmente é um absurdo. Verdade. E o pior de tudo, né? Eu passei reflexo dentro da igreja. O lugar que deveria ser No o lugar que deveria, né, da ser aceitação, onde todos se aceitam, da onde... inclusão. Verdade. Eu acabei sofrendo, né? Sofri algumas situações, sem dizer a questão das pessoas ali, né, automaticamente já te reprovarem pelo que você é negro. É simples assim, tipo assim. A pessoa, às vezes, está na mesma condição que a tua ali, mas outra pessoa acaba sendo favorecido por conta Sim. de aparência, por tonalidade. Acontece, as pessoas dizem que não, mas a gente que Acontece, sabe né? que está no caminho, real. a gente sabe que acontece. E tem sido uma das coisas que eu vou procurar até brigar muito no Lógico. meu mandato como deputado estadual, é justamente esse combate que existe. Combate ao A gente sabe preconceito. que existe, e não só a racial, mas todo tipo de preconceito. Eu acredito que o respeito ele tem que estar Tem acima que de ter tudo. estatística. Eu quero muito e vou fazer isso também. Eu quero saber desses policiais. Então tá, quantas revistas a droga você fez? 10. Quantos são negros? Peraí, se foi 8-2, tem alguma coisa errada. Você tem que ter uma verdade. estatística equilibrada. Perfeito, Entendeu? Se concordo, teu objetivo concordo. naquele momento ali é buscar droga, você tá ali, não tá lugar. Como, sei lá, teve uma denúncia de droga. Você tá ali, todo mundo que passa ali, você precisa buscar alguém que esteja com a droga. Busque. A questão não é essa. Sim. Agora, busque de maneira igual, busque de maneira justa, busque sem o preconceito. Aí tudo bem, se você chega, vamos supor, que eu sei que não é o seu caso, com som alto, sem camisa, com o cotovelo pra Sim, fora, é outra tudo coisa. bem. Aí isso independe da cor, é a postura. Agora, perfeito. a postura de uma pessoa, sendo uma postura correta, estando com os documentos em dia, não quer dizer que a pessoa possa não carregar a droga, mas a abordagem tem que ser uma abordagem Saber abordar, digna. verdade. Isso aí. Tem Então, que ser digna e com muito respeito. eu vou brigar muito por isso também. Não, e isso a gente acaba vivendo isso no cotidiano, de fato, é frequente, né? Então, por isso, a necessidade de nos posicionarmos, né? Inclusive, já aproveitar que nós estamos em uma ocasião muito importante,
principalmente você que está acompanhando a gente, esse ano é um ano de uma eleição a nível federal, Sim. aonde os próximos 4 anos, né, ou, por que não dizer, o rumo da nossa nação vai ser definida por nós, porque passa por nós, e esse ano aí tem eleições para presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E já queremos aí que você se conscientize sobre isso, independente do estado que você esteja, muito importante. O seu voto como cidadão é muito importante, principalmente você que é um jovem cristão, porque o fato de sermos cristãos não anula a nossa cidadania. Muito pelo contrário, Renan. Ele mostra que todos nós cristãos sabemos. E antes de eu falar isso, eu quero fazer uma vírgula, porque eu já estou vendo os comentários dos nossos ouvintes. Sim. Todos sabem que o nosso podcast é um podcast de Deus. Não à toa que ele é é o maior podcast cristão do país. Toda semana trazemos convidados, testemunhos, exemplos. E isso não é um projeto eleitoreiro. Tanto não é que é um projeto que nós incorporamos para a nossa vida. Sim. Esse processo eleitoral vai acabar, o podcast não. Continuar. O podcast vai continuar semanalmente. Até vocês não quererem mais, vai estar eu e Renan aqui. Não, Renan? Isso vocês podem ter certeza. Mas, ao mesmo tempo, nós somos duas vozes também. E estamos aqui com uma outra voz, falando de um tema muito sério. Então, quando o Renan fala da importância da eleição, eu gosto de reforçar duas coisas. E quem pensar, lá vem o discurso eleitoral, só escuta, e se não quiser também não escuta. É pro seu bem. Hoje a gente tem duas certezas na vida. Que quer a gente queira, quer não, alguém assume esses cargos. Sim. Verdade. Agora, o momento do voto é um momento em que o ser humano, todos são iguais. Todo mundo é igual perante a escolha. Você está ali exercendo o seu direito de exercício pleno de liberdade, que é escolher alguém para te representar. Mas eu não quero votar, eu tô com preguiça, eu prefiro pagar multa. Beleza. Aí sabe o que vai acontecer? Alguém vai eleger, e eu falo muito isso pro jovem. E você vai fazer o quê depois? Que saco, não sei o quê. Meu querido, não participou do processo eleitoral, a consequência é que alguém vai estar lá. E provavelmente não será alguém que comungue dos mesmos valores que você ou que te represente. Verdade. Então, eu digo isso porque, principalmente para o cristão, nós sabemos que as nossas pautas da vida, que as nossas pautas da família, que elas são constantemente ameaçadas. Não à toa, aliás, meu pai me falou um dado muito importante outro dia. São 53 deputadas mulheres. 50 são de esquerda e 3 não falam. Então você não tem, em Brasília, a nível nacional, uma representatividade feminina brigando pelas pautas cristãs. E aqui no Rio, não obstante, você tem 70 deputados. Até acho que uma boa parte pode ser cristão, mas eu não consigo me lembrar de um que milite em prol absoluto da causa cristã. Verdade. Sim, e o que acaba acontecendo com isso? Nós já falamos dos preconceitos. Os cristãos também sofrem preconceitos. Muito. Eu Só posso por dar ser- exemplo, você pode ser dar crente. exemplo. Verdade. Só por ser crente, as pessoas te colocam Verdade, com uma vírgula. Então, assim, vamos supor, deputado. Deputado João. Deputado evangélico Renan. Faz diferença? Você é menos ou mais deputado Só por por você ser ser evangélico. evangélico? Não. Mas existe esse preconceito, sim. Então, quando a gente olha e fala isso, você tem hoje 40% da população brasileira que é evangélica. E você não tem proporcionalmente o número de representantes. O que isso acaba acontecendo? O interesse pelas nossas pautas é diminuído. Nós ficamos com um número maior contra a gente. E a crescente desse lado da esquerda, principalmente das mulheres, fazem barulho, mas não fazem barulho resolutivo. Então é muito difícil, né, Renan? A gente vive num momento muito crítico, porque aí não estamos entrando no mérito de ideologias para cargos maiores, não estamos entrando em mérito nesse sentido. Estamos entrando em mérito do comprometimento com nós, cristãos, de quem vai representar essas nossas pautas. Perfeito. E, Samuel, você que é um jovem cristão inteligente, né?
o que você acha sobre essa importância, esse posicionamento? Principalmente eu, como um jovem que decidi me tornar um representante. Até porque a gente vive uma era de influências. Né? Hoje, pelo TikTok, Instagram, todo mundo se torna um influencer. Só faz uma coisa engraçada, já é um influencer. E eu tenho buscado trazer isso para a nossa juventude. Transformar a questão da influência em representatividade. Perfeito. Não é só influenciar. É a pessoa olhar para mim e falar assim, cara, esse cara aí me representa. E como é que você vê hoje essa questão tanto da nossa candidatura quanto da Dani, mas, no geral, o cristão e a política? Eu acho muito importante essa questão da política, porque por muito tempo, dentro do nosso meio cristão, a política foi muito demonizada, né? Muito. O pessoal bem... política, não sei o que, lá é bem do complicado. diabo, E não tudo é do sabe o diabo. quão importante é nós termos alguém que nos represente. Uau. É verdade. Porque colocaram na mente de algumas pessoas da cristão que a política é do demônio, que política nada a ver, que só quer estar na política por causa de dinheiro, sendo que não é. Tem pessoas assim como você, como Dani, que querem realmente uma mudança, né? Que vai ser uma voz pra gente lá dentro. E muito curiosamente também, aí não aqui querendo levantar bandeira para nada, mas também tem muito pastor por aí que quer se aproveitar da política para ganhar dinheiro. Então a gente tem que olhar bem que tem os dois lados. Sim, né? verdade. Tem os dois lados da Verdade. história. Verdade. E aí a gente olha e fala, não, tudo bem, os demônios são os políticos, mas estão desinteressados? Não é bem assim, né? A verdade é essa. E nós temos exemplos de cristãos atuantes. O próprio Marco Feliciano é um grande exemplo. Feliciano, além de um grande pregador, Ele um dos deputados mais atuantes no Brasil. Do Brasil. E, assim, tá faltando pastores na política? A questão não é que tá faltando. Para mim, quanto mais pessoas do nosso meio, com a nossa fé, com nossos princípios, melhor. Só que os que têm é a minoria que ali, de fato, milita, que, de fato, ali representa a nossa fé, que briga e que desenvolva também um trabalho visando o reino de Deus, não só uma denominação evangélica. Nós cristãos temos um poder na nossa mão. Verdade. Que é o poder de eleger alguém. É isso, exatamente isso. Nós temos esse poder. Então, aproveitando que nós entramos nessa parte, é bom nós sabermos votar em alguém que seja bem representante. E nós temos aqui conhecer. 2 pessoas aqui que vão nos representar. Não queremos puxar né? Boa. Então, a gente precisa tirar esse preconceito da mente do cristão, porque fala sobre política, as pessoas já acham que é totalmente... nada, não é de Deus, é isso. Nós temos exemplos também de política na Bíblia, não temos? Muitas, inúmeras. Inúmeras. E outra coisa importante para nossa galera, não é só votar, é saber em quem você vai votar. Procurar conhecer a pessoa. Hoje em dia tem meios para isso. Tem meios para isso, ouvir, saber qual os ideais, os princípios, o que essa pessoa defende, Sim. o que essa pessoa tem como propostas. E isso é muito importante, trazer esse entendimento, até porque, assim como José, né, foi um jovem na Bíblia relevante na política, Daniel, então Deus pode levantar nesse tempo aí uma Dani, né? Deus pode levantar um Renan. Amém, eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é importante, tá? O pessoal que está escutando agora, o público jovem, o público cristão, nós temos 2 pessoas aqui que vão nos representar. Isso aqui não é coisa política, não, porque são pessoas que eu acompanho, são do bem, né? E nós precisamos. Amém, obrigado. E você vê, tanto não é coisa política que ninguém tem material nenhum. Aqui a gente vem para um bate-papo. Vai estar combinando com a Dani hoje. É verdade, ó, tá vendo? Esse roda de vocês aí depois. Ficou maneiro, hein? Só eu que me senti aqui o estranho do paraíso, né? Mano, pra gente poder finalizar essa nossa primeira etapa e dizer que o nosso podcast já está aberto para você. A hora que você quiser voltar, pra gente poder falar um pouco mais. E você, claro, um jovem relevante, né? Porque apesar da sua idade, apesar de você estar iniciando aí uma grande jornada, que eu sei que você vai viver coisas que você nem imagina ainda.
crer. Mas você já tem uma voz, você já é uma influência para muita gente. Amém. Eu posso dizer que você já tem se tornado uma referência. É sim. E eu que tenho o prazer de caminhar um pouco do seu lado, você já é para mim uma referência. E não só para mim, como para muitos outros. Eu acredito que o que a galerinha ainda tá querendo saber é o que essa geração que te ouve, que te acompanha, que tem recebido aquilo que você carrega, pode esperar do Samuel Eleutério aí para esses próximos anos, esse Próximos tempo passos, que vai se iniciar aí, apesar que já estamos caminhando praticamente para o fim desse ano. O que o povo pode esperar do Samuel Eleutério, esse jovem que Deus levantou aí para essa geração? Olha, difícil, hein? Muita dedicação, né? A Deus, dedicação à minha família, que é muito importante. Eu vivo para minha família, né, mano? Uau. Eu vivo para minha família. É tudo que eu tenho. Minha família. Esperar também muito corinho de fogo. Glória. E eu queria deixar um recado, né? Para os jovens que me acompanham, que às vezes o nosso cenário atual, o cenário que nós vivemos, não condiz com o que vai acontecer lá na frente. Eu estava passando por um momento muito difícil, eu não sabia que eu estava nesse momento aqui hoje, nesse podcast top. Não sabia que ia acontecer isso. Mas talvez o seu cenário atual não condiz com o que é revelado, com o que Deus fala para você. Amém. Mas o que eu tenho para dizer é que vocês caminhem, não parem de caminhar. Uau. Não parem de caminhar. O segredo está na caminhada. Glória a Deus. Né? E para nunca desistir, né, dos seus sonhos, porque Deus tem poder e além dele ter poder, ele vai realizar nas suas vidas, né? Como realizou e continua realizando na minha. Eu volto a dizer, o nosso cenário, eu tive o cenário, o meu cenário foi um cenário de perda, foi um cenário de dificuldade. Então, no cenário, num cenário de dificuldade, alguém chegar para você e revelar que Deus vai fazer isso, que você vai viajar, que vai acontecer, mas você está naquele cenário, Sim. naquele cenário de dor, naquele cenário de luta. Pô, como é que isso vai acontecer, cara? Então, às vezes a gente perde até um pouco da fé, né? Porque o nosso cenário atual não estava permitindo. Claro. Só que eu mantive um segredo, e meu segredo foi na caminhada, não parar a caminhada. E o segredo que eu tenho para vocês é não parar a caminhada, continuar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meu mano, que honra poder te receber aqui. Foi né, uma Dani? honra, carinho demais. Nossa, agradeço também o Obrigado. carinho que você tem por nós e foi uma honra acompanhar, Uma conhecer honra. a sua história. Espero que todos que tenham pedido por você, porque o público pede bastante, Pede, né? Eles comentam muito na história. eles Estejam pedem satisfeitos. bastante. Então, espero que vocês possam ter conhecido o outro lado do Samuel Eleutério, a história dele, de onde ele veio, o que está por trás do homem que está reinventando o corinho. Yes. Então, espero que, se vocês quiserem mais ele aqui, peçam, que Peçam. para nós é uma alegria e um prazer. E compartilhe esse episódio, Com compartilhe esse certeza. encontro. Manda para o maior número de pessoas que você puder mandar, Sem para que sombra outras de pessoas dúvidas. conheçam esse Samuel Eleutério, Exatamente. que tem sido uma voz aí profética aí para essa geração. Amém. E eu quero finalizar, Samuel, dizendo para você que, sem dúvida, se sua mãe e seu irmão estivessem aqui hoje, eles teriam muito orgulho do cara que você tem se tornado. Esse Amém. gigante na fé, cheio da glória do Espírito Santo de Deus, que carrega o brilho e a presença de Deus na sua vida. Tá, mano? Ó, pra galera que... Eu sei que muita gente já tá te acompanhando, né? Mas pra galera que quer te acompanhar, quer te conhecer tanto nas plataformas digitais quanto nas Sim. suas redes sociais, deixa aí o seu arroba aí, seus endereços. São muitos, né? Instagram Samuel Eleutério. Meu Instagram é @Samuel Eleutério. Tá ali, ó. Já tá ali, é mistério. Já tá aí, É mistério. Fala ali, Aqui, rápido aí. Que é isso, ó, produção? Samuel Arrasa. Eleutério. E Samuel Eleutério no YouTube também. Acompanha os vídeos. Inclusive, eu escuto barulho, tá? Bateu 1 milhão hoje. Esse podcast que tá sendo especial pra mim. Poxa, Glória. cara, Muito top. Pô, a gente deu mole, podia ter botado 1 Teve um milhão bolo, aqui. tinha Botasse feito 1 um milho bolo. grande. É 1 milhão grande. Ai, gente, que top, mano. Que alegria te receber. Gente, ó, muito obrigado por Muito ter me obrigado. recebido aqui, tá? Glória a Deus Gratidão. pela sua vida, cara. Uma alegria. Poxa, você tá em casa, tá, mano?
Volte Eu fiquei sempre. nervoso, viu? Enganada, Ah, pô, que você Primeira desenrolou. vez no Pro podcast. primeiro podcast desenrolou bem pra caramba, cara. É que você tá em casa aqui. Aqui o nosso objetivo não é... E esse é o objetivo do pod. Nossos ouvintes Sim. sabem disso. A gente não tem limite para conversa, limite para pergunta, limite para resposta. O céu é o nosso limite. céu é o nosso Então, o nosso objetivo aqui é conhecer, é que as pessoas conheçam os nossos convidados. Nós somos meros instrumentos para que isso aconteça. Glória a Deus. Eu não posso deixar disso, senão eu vou apanhar, viu? Sim. A minha irmã, mandar um abraço pra minha irmã Opa. Jéssica e a minha sobrinha Alice. Um Um beijo abraço. aí, Jéssica, Beijo, ó. Alice, que Deus Beijo pra abençoe. vocês. Gente, esse programa foi muito especial, muito emocionante. Eu sei que vocês serão aí abençoados por Deus, já estão sendo por esse podcast. Amém. E dizer pra vocês, você que ainda não é inscrito no nosso canal, ó, se inscreve aí no canal do Podcast Sem Limites, ative as notificações, fique por dentro das novidades, acompanhe também os nossos outros episódios, tem muita coisa boa pra você. sim. Também no Instagram, podcast @Sem Limites, é o podcast cristão que mais cresce nesse Brasil. E, em especial, acompanhe também a nossa amiga Dani Cunha, minha parceira, minha mana, que Deus tem levantado aí. Amém. Também tem feito um trabalho muito top, muito relevante. Amém. Você que ainda não acompanha, também passa lá para acompanhar, como também esse que vos fala. E lembrando, estamos aí há poucos dias aí da eleição e estamos nessa brecha também, Claro. como eu, candidato a deputado estadual, Dani, candidato a deputada federal. E se no podcast a gente já faz um barulho, imagine ela em Brasília. Imagina, gente, E eu lá no Rio de Janeiro. Então, ó, Ó. não joga teu voto fora, não. Joga fora não. Se você... Vota em nós aí. tá? Nós somos certo. transparentes e vocês que nos acompanham há um tempo já devem conhecer mais ou menos como a gente funciona. Então, espero que sejamos dignos também do voto de vocês. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. Beijo tchau, no coração. tchau. Até semana que vem.